Oi, tudo bem com você? Meu nome é Roberto, eu sou professor de Geografia e hoje vamos estudar sobre os climas da América do Norte. Vamos nessa? Então vamos nessa. Antes de mais nada, eu peço para você que você deixe seu like, que você se inscreva no canal e, se possível, você compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Fechado? Vamos nessa? Então, climas da América do Norte. Vou dividir um pouquinho as Américas para falar sobre clima, para a gente estudar mais sobre os climas separados, beleza? Porque clima é um assunto bem extenso, bem difícil até de entender. Então é importante ficar repetindo para a gente lembrar, beleza? Fechado? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o nosso planeta, devido às latitudes, nós temos as chamadas zonas térmicas. Nas zonas térmicas nós temos os climas quentes, que são os climas tropicais, que estão entre os trópicos. Nós temos os climas polares, ou climas frios, que estão ali na região mais ao norte ou mais ao sul do nosso planeta. E nós temos os climas temperados, que estão na zona intermediária entre os quentes e os frios. E aí vai ter a mistura dos dois, vai ter verões quentes e invernos frios. Dito isso, aqui na América do Norte, nós observamos o seguinte, ó. Esse número 3, que é esse azulzinho aqui mais claro, e o número 1 são os climas frios, junto aqui com o número 2, que é um clima frio por conta de outro fator climático, que é a altitude. Então, nós temos aqui, coincidentemente, os climas frios, junto com o de altitude, porque o de altitude ele não necessariamente precisa estar na parte de cima do planeta. Mas, coincidentemente, eles estão aqui na parte de cima, aqui embaixo nós temos os climas temperados, que são esses verdes aqui, E mais aqui abaixo é porque aqui esse mapa é da América Anglo-Saxônica, que engloba só Canadá e Estados Unidos. Mas aqui embaixo, ó, perceba só, tem o Trópico de Câncer. Então aqui nessa região do México nós já temos o clima tropical. Então o México também tem o clima quente. Ou seja, a América do Norte dá para a gente se divertir aqui falando sobre alguns tipos climáticos. O primeiro clima que a gente vai falar é sobre esse clima aqui de cima, que é o clima polar. Como o nome sugere, o clima polar ele é extremamente frio, fica na região do Ártico, do Polo Norte, lá do Canadá, parte do Alasca, Groenlândia, essa é a região do clima polar. Ele tem um fator latitude como um fator preponderante, Quanto mais distante da linha do Equador, quanto mais alta é a latitude, mais frio faz, ele fica exatamente no polo. Tem invernos bem longos, boa parte do ano é inverno lá, e esses invernos são muito rigorosos. As temperaturas aí ficam na média aí de menos 20, menos 30 graus. Então é muito frio ao longo de todo o ano. Tem pouquíssima precipitação, porque quanto mais frio é o lugar, menos vai ter precipitação, Menos vai cair neve, ou chuva, ou granizo. Os verões são curtos, eles vão chegar entre 4 e 6, 7 graus aí. Então são verões com temperaturas baixas também, mas são curtos, justamente porque está na região polar, E nesse lugar ocorre o sol da meia-noite, Ocorre os fenômenos dos polos, O sol da meia-noite é aquele fenômeno no verão em que o polo fica mais direcionado em relação ao sol, fica no ângulo mais direcionado ao sol, e aí, por conta disso, os dias têm 24 horas, Não tem noite, o sol ele só vai abaixar no horizonte e voltar para cima, É interessante, sol da meia-noite, então, como o nome diz, meia-noite estará com sol. Aí depois no inverno acontece o contrário, Aí não aparece o sol durante alguns dias, que aí é o inverso do sol da meia-noite. Seria a lua do meio-dia. Dentro do clima polar nós temos a vegetação da tundra. A tundra ela é uma vegetação rasteira e ela fica congelada boa parte do ano. Ela aparece no verão. E ela é formada principalmente por musgos e líquens. Ela tem pouco povoamento, justamente porque é muito fria, e é a região onde nós encontramos ali, principalmente no Canadá, os inuits, que grosseiramente as pessoas chamam de esquimós, Mas os inuits são povos nativos da região ali de cima do Canadá, que ainda sobrevivem justamente por ser uma zona de pouco interesse econômico da população, dos colonizadores e tudo mais. Então, por isso que ele é uma região que ainda permanecem populações inuits, preservadas ali no norte do Canadá, do Alasca, enfim, nessa região aí. Aqui nós temos um climograma. Para você que não lembra, o climograma são dois gráficos em um. Essas colunas azuis aqui são a precipitação, No caso aqui, provavelmente neve. E a linha vermelha são as temperaturas. Aqui embaixo nós temos os 12 meses do ano.
Esse climograma que foi tirado aqui do site climatedata.org. O que a gente observa aqui? Né? A primeira coisa que a gente observa em relação à precipitação, o mês que mais tem precipitação aqui é agosto, olha só, mês 8. E no mês de agosto, a precipitação ela ultrapassa pouco os 50 milímetros. 50 milímetros é bem pouquinho, ou seja, nesse lugar aqui praticamente não tem precipitação. Como eu disse, né, por ser muito frio, praticamente não neva. Aqui é neve, né? Praticamente não neva nesse lugar. Aliás, né, deve ser chuva justamente aqui em agosto, porque em agosto, ó, essa região da Groenlândia está no verão. Perceba só que a linha vermelha está mais alta aqui. Então, em agosto tem chuvas, mas são pouquíssimas chuvas aí, não é uma quantidade muito expressiva. O mês mais quente aqui é o verão de lá, né? É o mês 7, mês 8, né? Julho, agosto. Então, aqui nós temos o verão. Mas as temperaturas do verão, perceba só, elas ultrapassam um pouco ali os 5 graus, né? Nesse lugar da Groenlândia aqui. Então, são temperaturas baixas ao longo do ano inteiro. Perceba só que no mês mais frio, que foi fevereiro aqui nesse ano, né? Ficou ali entre menos 20 e menos 25 graus. Então, boa parte do ano, perceba só essa linha preta, boa parte do ano, as temperaturas no clima polar são abaixo de zero e bem abaixo de zero. Então, a maior parte do ano eles estão, entre aspas, no inverno deles. E eles têm um verão curtinho aqui, ó, no meio do ano, em que as temperaturas não passam dos 10 graus Celsius. E a precipitação acontece de forma quase que insignificante, é uma precipitação bem baixinha, beleza? Clima polar. Vamos para o próximo, que é o clima frio, ou clima subpolar, tá? Que é o número 3 aqui, ó, deste mapa. Tá? Dei a setinha, ó, número 3 deste mapa. Bom, o clima subpolar, também chamado de clima frio, como o nome fala, ele fica abaixo do polar, tá? Ele tem a influência de uma corrente quente na sua porção oeste. Perceba só aqui, ó. E aí, essa corrente quente aqui na porção oeste faz com que não tenha esse clima frio aqui nessa porção. Além disso, ainda tem a região aqui mais alta também, o que modifica essa pontinha aqui, ó, do Alasca, esse número 4, o que modifica Alasca e Canadá, né, o que modifica exatamente porque tem montanha e uma corrente quente aqui. Lembrando, corrente quente leva calor para os locais onde ela passa. Então perceba só que o clima subpolar ele vai estreitando aqui mais a oeste da América do Norte. Ele possui um inverno frio, mas não é tão frio quanto o polar, porque ele já está um pouquinho menos próximo da região polar, né? Os verões são amenos, então eles vão ser mais quentes do que no clima polar. E aí a vegetação já é maior. Nós temos aí a vegetação de floresta de coníferas, que são as grandes árvores, né? Os grandes pinheiros. É uma floresta homogênea. Ela só tem uma espécie vegetal. É a floresta das árvores de Natal, por isso que chama floresta de coníferas. Também é uma região pouco povoada nos estados onde acontece, né? Ali na América do Norte. Aqui o climograma eu não encontrei desse Olmsted, os climogramas, mas eu não encontrei o climograma naquele formato tradicional. Mas tudo bem. Vamos ver aqui o clima frio. A precipitação já é um pouquinho maior, ó, em agosto também chega ali aos 60 milímetros, mas também não é tão expressivo assim. Já as temperaturas, você observa o seguinte, ó, temperaturas elas também ficam ali próximas dos menos 25 graus durante o inverno, no mês mais frio. Porém, no verão, aqui a temperatura já passa aí dos 15 graus. Então, são temperaturas bem mais quentes neste local de clima subpolar que eu coloquei para vocês. O que faz, né, com que aqui seja mais quente e mais chuvoso no verão, o que faz com que apareçam essas árvores maiores, que são as coníferas. Vamos para próximo clima. Próximo clima é o clima frio de montanha. Eu coloquei este outro mapa porque aqui a gente vai observar, esse marrom aqui seria o clima frio de montanha, porque ele também está aqui no México. Perceba só, o México é um local onde tem encontro de várias placas tectônicas. Então também tem montanhas que são as Serras Madres, a Serra Madre Oriental, a Serra Madre Ocidental. E aqui, dentro dos Estados Unidos e do Canadá, nós temos aí as Montanhas Rochosas, que são grandes cadeias de montanhas na sua porção oeste. O clima frio de montanha, ele é um clima frio por conta da altitude, por isso que ele também é chamado clima de altitude. Quanto mais alto é o relevo, mais frio faz. Eu fiz até um vídeo sobre isso aqui no canal. Então fica na porção oeste da América, né? Um exemplo são as Montanhas Rochosas, no México temos as Sierras Madres,
E as temperaturas são baixas e precipitações são relativamente baixas ao longo do ano. Então, olha só, as temperaturas muito parecido, né, com o clima polar lá. As temperaturas são baixas, perceba só aqui, ó, temperaturas abaixo de zero em boa parte do ano também. Aqui no verão do hemisfério norte, né, mês 6, 7, 8, as temperaturas já são mais elevadas, chegam ali próximas entre os 10 e 15 graus, ali nos 13, 14 graus. E as precipitações, elas já são um pouquinho maiores do que lá nos climas polares. Perceba só que a precipitação aqui, ó, já chega aos 110 milímetros no mês mais chuvoso, que também é agosto. Então aqui temos uma precipitação um pouco maior, né, nos meses mais chuvosos em relação aos climas polares. Mas é tudo muito semelhante, são precipitações relativamente baixas, temperaturas baixas ao longo do ano, né? Aqui no caso justamente por conta do fator altitude, tá? Aí você vai perguntar, professor, e a vegetação? Ah, tô lembrando, né? Esse climograma é de Leadville, não sei como é que fala o nome dessa cidade, mas é uma cidade de altitude bem elevada dentro dos Estados Unidos. É uma cidade que fica ali no pé de montanhas. E era uma cidade muito utilizada para mineração, justamente por conta da formação montanhosa do lugar. Você ia perguntar, né? E a vegetação do clima frio de montanha? A montanha, ela não tem uma vegetação específica, porque a vegetação ela vai variar conforme a altitude, justamente porque quanto mais alto, mais frio. Então, conforme a altitude, a vegetação muda. Então, a vegetação de montanha chama-se vegetação de montanha, porque conforme a altitude da montanha tem uma vegetação diferente. Inclusive, subindo uma montanha, se a gente fosse fazer isso, a gente observaria que as vegetações podem até alterar dentro da própria montanha. Continuando, nós temos aqui o clima temperado continental. O clima temperado, que é esse número 4, ele se divide em dois. O clima temperado continental, que é esse que está mais no interior do continente, e o clima temperado oceânico, o marítimo, que é esse aqui que fica nos extremos, fica no litoral. Muito parecido com o que acontece com o clima tropical aqui no Brasil. O clima temperado oceânico, ele tem a influência das correntes marítimas. E por ter influência de correntes marítimas, no caso de correntes quentes aqui, né? As correntes quentes levam chuva e calor para esses climas, né? E aí, qual que é a consequência aqui? Nesses climas, chove um pouco mais do que o clima temperado continental. E, segunda consequência, os invernos deles não são tão frios quanto o temperado continental, né? O temperado continental. Porque durante o inverno, a corrente marítima quente leva calor. E o inverno ali vai ser menos quente, ou menos frio, perdão. Então, temperado oceânico tem invernos menos frios por conta da influência de correntes quentes. Temperado continental, então, ele sofre de continentalidade, ou seja, ele está no interior do continente, não está próximo da água. Tem os verões quentes e os invernos bem rigorosos. A floresta temperada seria a vegetação natural. Só que a floresta temperada é uma vegetação bastante desmatada, porque é uma região muito povoada, no mundo inteiro, né, das florestas temperadas. Aqui nós temos, então, o climograma. Perceba só, o inverno bem frio, um inverno aqui, ó, abaixo de zero, e os verões já são bem quentes. Característica de clima tropical, o clima temperado. O clima temperado tem invernos frios, verões quentes. Então aqui, ó, invernos frios, verões quentes. Aqui os verões, ó, já fica ali próximo dos 25 graus, verão. E ele tem uma precipitação aqui, ó, em Chicago, né, já tem uma precipitação grande ao longo do ano ali, ó, pouquinho acima dos 100 milímetros, chega em alguns meses ali próximo dos 100 milímetros. Chove o ano inteiro, você pode observar que as chuvas são distribuídas, chove um pouquinho menos no inverno, mas são chuvas distribuídas ao longo do ano. Já o temperado oceânico, né, ele sofre de maritimidade, ele está próximo do mar, e aí tem influência das correntes marítimas. Os verões são mais chuvosos, perdão, é um clima mais chuvoso, tá? Aqui você vai ver que em Seattle, né, tem uma diferençazinha aqui, né? Mas ele tem ele é mais chuvoso e as temperaturas são mais elevadas, é o que eu queria dizer, né? Então perceba só que as temperaturas, os invernos aqui, ó, olha como as temperaturas são mais elevadas no inverno. O inverno aqui a temperatura não fica abaixo de zero, né? A temperatura fica entre 0 e 5 graus, enquanto no continental você via que a temperatura baixava de zero. Isso aqui é natural por conta da influência de corrente marítima. Aí ele tem as chuvas, e aí o que eu quis dizer com mais chuvoso, perceba só.
Mês mais chuvoso, novembro. Novembro, as chuvas já chegam aqui próximas aos 200 milímetros. Lembra lá que Chicago, as chuvas chegavam ali aos 110 milímetros. Então aqui já tem mais chuvas, chuvas mais elevadas, mesmo com o verão deles sendo bem menos chuvoso aqui, né? Tá bem mais baixinho. Mas é importante observar, né, a escala aqui do gráfico também, que vai mudando conforme a quantidade de chuvas, né? Então ele tem precipitações bem elevadas aqui, ó, em novembro, em dezembro, em janeiro, né? O inverno deles tem uma chuva bem considerável ali em Seattle. Ou seja, temperado oceânico, ele tem mais chuvas, né? Chuvas mais concentradas do que o continental, por conta das correntes marítimas, e os invernos, principalmente, não são tão frios, justamente pela influência do calor que as correntes marítimas levam para lá. Aqui tem a comparação entre os dois climogramas, perceba só, mês mais chuvoso em Chicago não chega aos 120 milímetros, mês mais chuvoso em Seattle já chega ali aos 210 milímetros, então é bem chuvoso, tem uma chuva considerável. Mesmo aqui, ó, nesses meses aqui de março, de outubro, as chuvas são consideráveis também, são maiores que no mês mais chuvoso de Chicago. E aqui os invernos, perceba só que o inverno aqui em Chicago abaixo de zero, o inverno em Seattle já é acima de zero. Bom, continuando, temos o clima mediterrâneo, que é um outro tipo de clima temperado. Ele tem os verões quentes e secos e os invernos amenos e chuvosos. É o contrário do nosso clima tropical semiúmido, né? Então aqui, ó, clima mediterrâneo, aqui na pontinha oeste da Califórnia, onde está São Francisco. Esse clima mediterrâneo, então, ele tem os verões quentes e secos e os invernos amenos e chuvosos. Aqui, enquanto aqui o clima tropical é o contrário, né? O inverno é ameno e seco e o verão é quente e chuvoso. Então, ocorre lá no oeste dos Estados Unidos, a vegetação, né, do clima mediterrâneo é formada por arbustos, a vegetação mediterrânea. E Los Angeles, nos Estados Unidos, perceba só, parte do ano aqui praticamente não chove, né, próximo de zero, isso quer dizer que aqui é seco. Então, perceba só, o verão, que é a parte onde a linha está mais alta, é seco, e o inverno é chuvoso. Chuvas que chegam ali próximas aos 90 milímetros. Então, não são chuvas tão significativas igual a gente viu, por exemplo, no temperado oceânico. Mas o inverno, o verão é seco e o inverno é chuvoso, o contrário do nosso clima tropical. Continuando, nós temos o clima subtropical, que também acontece no Brasil, né? O clima subtropical é o clima ali próximo aos polos, bem próximo próximo ao trópico, bem próximo ao trópico ali nós temos o subtropical. Perceba só que é o número 5 aqui, né? O subtropical, ó, próximo ao Trópico de Câncer. O subtropical, então, ele tem os verões quentes e os invernos amenos, e ele é chuvoso, né? Ele tem chuvas distribuídas, ou seja, essas colunas aqui, ó, elas não têm uma variação tão grande assim. E olha só, a maioria das vezes sempre acima de 100 milímetros, ou seja, é uma chuva considerável aí. Em Houston, nos Estados Unidos, os invernos eles são amenos, ou seja, eles não são tão frios assim, são invernos agradáveis, e os verões são quentes. Ó, os verões eles chegam próximos aos 30 graus. Então, é um clima já mais quente do que todos os outros que eu falei até o momento. Próximo clima, nós temos o clima semiárido. Semiárido é esse 7 aqui, esse amarelão. O clima semiárido, ele já é um clima de transição. Ele é um clima quase seco, por isso que ele é semiárido, semi-seco. Tá? Ele tem baixa pluviosidade, baixas chuvas e é uma pluviosidade irregular. Tá? O clima semiárido tem ano que chove mais em um mês, tem ano que chove mais no outro. Geralmente os climas eles mantêm o mesmo padrão. O semiárido ele vai tendo algumas mudanças. Então nós temos aqui a cidade de Albuquerque nos Estados Unidos, com um clima semiárido. Perceba só, o mês mais chuvoso, que é julho, não chega aos 25 milímetros, ou seja, isso aqui é pouquíssima chuva, isso aqui é quase nada. E as temperaturas, ó, são temperaturas frias aqui no inverno e mais quentes no verão. O clima semiárido, ele vai variar conforme o local, tá? Se for o clima semiárido, ele pode acontecer em locais mais próximos ao norte, em latitudes mais medianas, pode acontecer em latitude baixa, ou altitude mais elevada. Então, o clima semiárido ele vai variar conforme o fator climático que está ocorrendo ali. A principal característica dele é que ele chove, mas ele chove de forma irregular, né? E às vezes de forma espaçada, né? Às vezes chove, concentra-se em uma parte do ano, ou às vezes chove um mês, e depois passa alguns meses, aí depois chove no outro, ou às vezes passa anos sem chuva. Então ele é um clima meio difícil de se prever o seu comportamento.
Nós temos também o clima desértico, que é o clima árido, que é o número 8 aqui, ó, no cantinho do mapa, ó. Número 8 é o clima desértico ou clima árido. Ele tem baixíssima, quase zero chuvas, né? E os desertos, que são quentes, eles têm uma alta amplitude térmica, ou seja, durante o dia faz muito calor e durante a noite faz frio. Então tem uma variação de temperatura grande ao longo do dia. Las Vegas, perceba só, tem essa característica. Os invernos não são tão frios assim, né? Os invernos eles chegam ali a um pouco menos, próximo de 10 graus, e os verões são bem quentes, ó, chega próximo dos 35 graus. A pluviosidade é uma pluviosidade baixa ao longo do ano, ó, perceba só, sempre abaixo de 20. No mês mais chuvoso, chove ali próximo de 30 milímetros, ou seja, mais uma vez, bem baixinho. E aqui tem a questão da amplitude térmica também em Las Vegas. Se você for viajar para Las Vegas, prepare-se porque você vai passar um friozinho à noite. Não é algo absurdo, né? Mas você vai sentir uma diferença de temperatura durante o dia. E aqui, por último, vamos falar sobre o clima quente da América do Norte, que é o clima do México aqui, ó, o clima tropical. O clima tropical ele fica entre os trópicos. Então, no caso, que é o clima que fica entre o Trópico de Câncer, né, um pouquinho abaixo dele, e o Trópico de Capricórnio, bem aqui na América do Sul. Próximo ao oceano, nós temos o clima tropical úmido. Então, ele é um clima mais chuvoso. E, mais distante do oceano, o tropical semiúmido, que aí tem uma parte do ano sem chuvas, que é o inverno, né, geralmente é uma parte do ano sem chuvas. Perceba só aqui, ó, Cancún, no México, perceba só que as chuvas são menores aqui no inverno e são maiores no verão. Com o seguinte detalhe, tá? Em Cancún aqui, a linha da temperatura ela é praticamente uma linha reta, ou seja, é o lugar que é quente o ano inteiro, né? A variação é bem baixinha, só percebe aqui que é verão, ó, porque está um pouquinho mais alto no meio do ano, a gente sabe que está no hemisfério norte. No hemisfério norte, né, na América do Norte, o verão sempre estará aqui no meio do ano. Se fosse no hemisfério sul, aí o verão estaria aqui, ó, no início e fim do ano, porque as estações do ano, né, os solstícios são diferentes no hemisfério sul e hemisfério norte. Enquanto no hemisfério sul é verão, no hemisfério norte é inverno e vice-versa. Então, pessoal, o clima tropical aqui ele é bem mais quente do que os anteriores que eu falei, e ele tem aqui, ó, as chuvas também elevadas. Ó, o mês mais chuvoso, que é outubro, as chuvas já passam aí dos 180 milímetros também. Bom, galera, é isso. Espero que você tenha gostado, que a gente tenha analisado esses gráficos juntos, que você tenha aprendido alguma coisa. E se você gostou, deixe aí seu comentário, deixe sua sugestão, que aí eu vou fazer mais vídeos para vocês estudarem em casa e entenderem melhor sobre geografia. Espero que você tenha gostado e fique comigo até a próxima. Valeu!